E aí? Aí a gente começou aqui na rota e fui fazer um treinamento de um promotor aqui novo aqui na cidade aqui próximo. E com ele mesmo eu fiz até os testes lá, certo? Que é do sistema, né? Eu mesmo fiz, né? Que é uma cidade daqui tem uns cento e poucos quilômetros. Deu para fazer lá e o Cícero estava aqui na base aqui e acompanhou a questão do sistema que a gente disse que estava dando erro. Aham. E a gente fez certinho lá e pelo jeito o problema não é o sistema mesmo não, é as pessoas que não estão sabendo manusear ele corretamente. Cara, assim, qual é a minha base de raciocínio, tá? É o seguinte, cara, se é um sistema novo, tá, pode ser que seja o erro do sistema, pode ser que, né, ninguém identificou ainda e tal. Agora, se é um sistema que já tem muito cliente usando, que já tem muita gente que poderia estar reclamando, e o cara se mantém, cara, a chance de ser erro do sistema é menor, porque senão já teria dado algum pau grande, porque tu imagina se uma porrada de gente estivesse usando, não estivesse funcionando e pagando, meu, os caras tinham quebrado. Agora, né? Agora, se os caras estão tão de pé e o sistema está rodando e a gente não está conseguindo usar, o risco de ser a gente é grande. Então, pô, mas cara, vamos lá. Lado bom da história, é mais rápido de arrumar. É, fazer o que tu tá falando com o seu Cícero aqui, o que é o correto a gente fazer é um novo treinamento com toda a equipe novamente e no, na rota mesmo, ensinando lá dentro mesmo do cliente, né? Mostrando para ele como é que faz, como é que usa. Que se fosse para a gente fazer um treinamento aqui online, acho que eles mesmo assim ele ia ficar com dificuldade. E lá na hora ele fazendo, e ele mostrando para ele como é que faz, e ele mesmo fazendo, é melhor e eles conseguem mais rápido pegar a questão do sistema, como é que faz. E tem uma outra coisa, viu, Arthur e Cícero, que é o seguinte: se a gente começa a criar um sistema, assim, sistema aí não falo de sistema aplicativo, ou sistema software, estou falando sistema processo. Se a gente cria um sistema nosso de acompanhamento, uma sistemática nossa de acompanhamento, melhor, acho que assim, confundimento, uma sistemática nossa de acompanhamento, isso faz com que a gente também comece todo dia cobrar um pouquinho ele sobre o resultado e, cara, aí meio que as coisas vão se aculturando assim gradativamente, ou seja, no Excel, tá? Deixa eu até pegar aqui ver se eu acho um material para mostrar para vocês, cara, que talvez eu consiga deixar isso mais claro. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver se eu acho aqui e Vou aí até eu mandar por já. aqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Cara, isso aqui é um exemplo de acompanhamento que vocês podem estar fazendo aí através das informações do sistema, tá? Então, por exemplo, a assertividade do roteiro. O que é a assertividade do roteiro? É o seguinte: eu tenho que ir na loja A, na loja B, na loja C, na loja D, na loja E, na segunda, e aí na segunda-feira eu fui na F, na G, na H e na I. Cara, é 0% de assertividade, porque eu fiz outra coisa, eu não fiz o que estava programado para fazer. Estão fora de rota, Sacou? né? Oi? Estão fora de rota aí, né? Isso. Entendeu o conceito do que eu quero dizer com assertividade, né? Sim. Então, olha só, o que a gente começa a fazer? A gente começa a pegar, checar, e aí o Cícero pode dizer se consegue ou não aí no sistema, mas se o sistema consegue nos mostrar se aquelas visitas que estavam programadas aconteceram. Né? Então, assim, se existe algum relatório no sistema que mostre isso. Se sim, a gente consegue fazer isso no Excel por promotor. Né? E aí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue mostrar um ranking de quem está mais assertivo no roteiro e quem está menos assertivo no roteiro e colocar uma meta. Né? Coloca uma meta do seguinte, cara, olha só, eu preciso que a assertividade do roteiro de 90%. A gente vai ter que ver quanto é que está de vocês e coloca uma meta. Eu quero 90%. E toda vez que não der 90%, o cara vai ter que me explicar por que não deu.
E aí, cara, tu fica 1, 2, 3, 4 semanas diariamente levantando esse dado e pedindo, levantando esse dado e pedindo. O que vai acontecer com isso? O número vai fazer isso aqui, ó. Bum, 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 né? Vai ter uma hora que o pessoal... Isso aqui era como a gente encontrou, isso aqui o pessoal começa... Tem uns que acertam, outros que se perdem, etc. E diz que o celular não tá funcionando e tal, e aí, cara, aquela coisa, até que tu insiste tanto que a curva ela começa a subir, ó. Esse é um ponto. Depois que tu domina esse processo, tu vai para um segundo processo que é o seguinte, cara, eu quero ter uma média de visitas de 5 visitas por dia para o promotor. Ou seja, se eu tenho a loja A, B, C, a D e a E para fazer, primeiro eu faço com que ele, de fato, ele execute essa sequência. Depois eu vou ver o seguinte, cara, ele tinha A, B, C, a D e a E, só que ele fez a B e a C ele não fez, mas ele fez a D e a E. Ou seja, ele fez 4 visitas em vez de 5. E aí eu começo a cobrar o seguinte, olha, a assertividade tu já dominou, só que agora eu quero uma média de visitas de 5 por dia. E aí começa a cobrar e faz o mesmo processo. O que acaba acontecendo? Isso aqui. Tá? Isso é só uma dúvida aqui. Eu acho que acontece hoje em todo lugar isso. A questão da entrega, né? Porque vamos supor que um promotor tem a visita na segunda-feira no cliente X. A mercadoria não chegou, ela só vai chegar na terça-feira. Então o promotor já não vai na segunda, ele só vai lá na terça. Então já vai dar, não vai estar dentro do roteiro, né? Ele vai ficar fora do roteiro aí. Então fora de rota. Como é que eles fazem? Como é que a gente pode estar organizando isso aí? Que eu também não posso deixar engessado. Porque vai que o cliente... Excelente a tua pergunta, cara. Porque a mercadoria aqui excelente a tua pergunta. Mercadoria chegou e eu posso deixar minha mercadoria aqui no estoque, não posso deixar aqui na seção. Eu preciso do promotor. Tá. Excelente a tua pergunta, tá? Vamos olhar ela. Agora vamos entender um pouquinho mais dos efeitos do controle, tá? Quando tu começa a controlar algo, né, a gente culturalmente é ensinado que muito controle é repreensão, né? Do tipo assim, cara, se estão me controlando demais é como se meu pai e minha mãe estivessem me repreendendo, né? E a gente cresce com isso, então a gente cresce inconscientemente achando que controle é uma coisa ruim, tipo assim, eu tô fazendo alguma coisa de errado que tô me controlando, né? E tipo assim, ou seja, eu só vou punir o cara, né? Puta, cara, o cara não tá fazendo o roteiro, eu vou só punir. Não. Quando a gente começa a implementar a metodologia de gestão, o controle, ele serve para melhoria do processo, não é para punição, é para melhoria do processo. Então, vamos lá. Imagina num exemplo hipotético, que, por exemplo, o cara não fez a loja A naquele determinado dia. E tu vai no outro dia e vai dizer assim, fulano, cara, vi aqui no teu roteiro que a tua assertividade do roteiro não deu alta. Por que não deu alta, fulano? O fulano vai dizer assim, Arthur, deixa eu te falar. Cara, eu tinha essa loja no roteiro, e aí é fato causação, né? Eu tinha essa loja no roteiro, só que essa loja, no dia, não tinha produto. O produto ia chegar no outro dia. Entendi. Né? Então, assim, fato, não cumpriu a assertividade. Causa, não havia produto. Né? Ação, como é que a gente pode corrigir esse tipo de situação? Né? Qual é o plano de ação que eu vou executar? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui para alguém aqui ou pode ser até o próprio Cícero ou alguém aqui de dentro, para fazer um levantamento das entregas, para ver se a gente daqui a pouco não vai ter problema de deslocamento perdido. Para, em vez de eu fazer o cara ir até lá e não ter produto, um dia antes eu altero a rota. Eu falo assim, velho, amanhã estava na tua rota ir para a loja A, só que a loja A não tem produto na segunda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar ela para terça e eu vou pegar a loja G, que estava na terça-feira, que é perto, e vou botar para segunda, beleza? Assim tu consegue cumprir a assertividade do roteiro na segunda-feira. Fechou? Fechou. Tu entende que, assim, através de um problema, de uma medição, tu conseguiu criar um plano de ação que vai desencadear um novo processo de melhoria contínua que vai te gerar melhores resultados e uma eficácia na tua execução.
A tua pergunta é perfeita e te agradeço por fazer, porque ao perguntar tu vai conseguir internalizar os conceitos e masterizar um pouco desse conceito. Quando a gente está fazendo essa medição, não é para ficar sendo chato, não é para ficar, cara, sendo chefe ruim, não é isso. É porque a gente, como gestor, a gente precisa entender como buscar melhoria e identificar quais são os problemas da rua e a gente, como gestor, criar ações para poder corrigir. Porque tu concorda comigo que se isso acontece, deve acontecer pra caramba, e a gente não mede, porque a gente não tá vendo isso, né? E deve acontecer pra caramba. Quanto tempo a gente perde de investimento em promotor porque a gente não tá olhando o abastecimento, a janela de abastecimento das lojas? Peguei o teu exemplo e aprofundei, tá, Arthur? Mas eu não sei se eu consegui te mostrar como isso pode nos ajudar. E, de novo, o fato dele não ter atingido a assertividade, no caso do promotor, não necessariamente é uma culpa dele. Não necessariamente uma culpa dele. A questão toda eu tenho que identificar o que está acontecendo para poder corrigir. Pode ser uma correção porque é culpa do promotor e, cara, ele está desmotivado e tem alguma coisa, ou ele está perdido, ele não está conseguindo fazer. Pode ser. Aí qual é o plano de ação? Dar uma blindada maior, chegar mais perto do cara, tentar mostrar para ele o caminho, tentar chamar algum colega que esteja lá no topo, porque quando começa a criar esse tipo de ranking, o pessoal também começa a ver aqueles que se despontam, né? E aqueles que se despontam começam a virar exemplo para aqueles que estão com dificuldade. E tu pode usar esse benchmark. Cara, como é que tu tá conseguindo lá? Ah, eu tô ligando antes pro gerente da loja para ver se tá tudo certo. Sei lá, eu mando o zap, eu tô no grupo do não sei o quê. Aí tu vai começar a pegar algumas boas práticas que tu vai jogar essas boas práticas para dentro da tua equipe e a tua equipe toda se nivela para cima, né? E, cara, te falo, pensa comigo, de coração, quem é que gosta de se sentir incompetente? Ninguém, cara. Ninguém, assim, e todo mundo que tá no momento onde tá se sentindo incompetente, se ele tiver apoio, ele vai ficar grato. Porque se tu consegue fazer com que ele melhore e ele passe a ser bem visto, a autoestima dele aumenta e ele também se desenvolve como um profissional. Então, assim, veja que ao fazer esse tipo de controle de gestão, não é a repreensão do pai e da mãe. É muito mais uma questão de um professor. Tu na cadeira de um gestor, né? Olhando aonde que o cara está errando, aonde que pode melhorar e criando processos para melhorar. Isso trazendo para o mundo dos negócios, que é onde a gente habita, o mundo do trade, da área comercial, é gerar mais potencialização em vendas, é gerar mais potencialização de investimento, é se tornar mais estratégico, é nutrir com que a nossa equipe cresça, né, e se sinta fortalecida em função do amadurecimento dela. Ele vai se sentir o melhor profissional a ponto de um dia, se ele sair da Hotbel, ele vai dizer, cara, eu aprendi pra caramba na Hotbel, velho. Né? A ponto de ele chegar em outros lugares e ele começar a implementar coisas que aprendeu contigo e a Hotbel virar uma referência no mercado, assim, pô, todo mundo que sai da Hotbel e que chega aqui, os caras explodem, porque os caras são muito bons, eles têm um nível de gestão alto e etc, etc, etc. Então, cara... Perdi 4 promotores por isso aí. O pessoal de fora estão olhando nosso trabalho, execução. Então, visto que, assim, eu estou perdendo ele já para servir um futuro vendedor já para em outras indústrias, né? Então tu não tá perdendo, cara. A gente treina eles aqui para ser vendedor da própria Hotbel. Um promotor para evoluir para ser um vendedor futuro. Só que quando o vendedor não sai da rota, quando a rota não suporta outro vendedor, aí os outros concorrentes de fora na B, eles olham o nosso trabalho, como é que é, o promotor na rota, a organização deles, e eles já lançam logo a proposta para ele, eles já aceitam logo. Eu fico triste por um lado, alegre por outro, porque nosso treinamento está sendo bem valorizado, os promotores estão aprendendo, e triste porque estou perdendo um promotor também aqui da Hotbel. Cara, vou te falar, quanto mais processo, quanto mais metodologia tu tiver implementada, mais fácil e mais rápido é tu treinar um novo promotor. Porque tu vai ter um método onde tu vai medir o cara, ele vai saber onde ele está errando e tu vai conseguir apontar para ele qual é o caminho certo, e isso faz com que as pessoas elas consigam evoluir mais num espaço de tempo menor, né? Então, pensa que ao implementar esse tipo de ferramenta e análise, tu vai conseguir também encurtar o tempo de desenvolvimento dos teus promotores. E aí, cara, agora pensando na função de gestor, é aquela velha máxima, né, que
uma história que conta que é o seguinte, né? Um dia um cara um dono aí de uma empresa chegou pro diretor e falou o seguinte, cara, o que está acontecendo? Né? A gente está treinando os nossos vendedores aqui e os caras estão saindo e tal, então, pô, eu vou investir nesses caras, né? Eu vou deixar eles melhores e aí eles vão sair daqui e eu vou perder eles pro mercado. E aí, assim, cara, é verdade, pode acontecer, mas assim, e se a gente não treinar esses caras e eles não ficarem bons e eles forem péssimos profissionais, a gente vai querer que eles fiquem aqui, né? Desse jeito. Então, cara, o nosso papel como gestor é esse mesmo, é a gente conseguir implementar, e se tá saindo bastante gente da tua equipe promovida, pô, tu tá fazendo o teu trabalho certo. Então, assim, agora vamos pensar em como a gente pode sofisticar, porque sempre a gente pode sofisticar. Eu posso aprofundar mais e me sofisticar, tu pode te aprofundar mais e sofisticar, e a gente não pode ficar satisfeito com o status atual, né? Então, assim, olhando para essa metodologia aqui, cara, é tu começar a aplicar esse tipo de métrica para identificar os gaps, né? Um desses exemplos foi isso que a gente falou agora. Isso aqui é um case real, tá? Então, aqui, o que aconteceu com as equipes, que era uma equipe nacional, né? O que aconteceu, olha, o cara saiu de 88% de assertividade para 98%, tinha gente que tinha 30% de assertividade e saiu para 91%, né? Cara, olha a quantidade de ganho que se tem de média de visita, de 29 para 99%, né, de 41 para 105, né, porque nesse processo tu também vai melhorando tu mesmo como gestor de roteiro. Tu vai começando a identificar, cara, isso aqui eu não vou poder fazer agora, isso aqui eu vou ter que trocar. Tu começa a quantificar o tempo investido, e como a gente falou na última sexta, o tempo investido é grana. Tempo investido é grana, então tu começa a direcionar melhor o investimento da tua equipe, vai ter cliente que daqui a pouco tu não vai atender, vai ter cliente que tu vai passar a atender, e aí tu começa a melhorar a rota e tu também consegue fazer com que o cara consiga atender, né? E aqui, cara, é como tu depois tu enxerga isso, né? Oi? Só uma pergunta aqui. A questão do incentivo, eu acho bacana a questão de estar classificando eles vendo quem está sendo melhor em produtividade do sistema. Aí a questão de até você falou aí, o Cícero que faz o controle aqui do sistema, se ele botar aquele cliente para ser atendido naquela data mesmo que o promotor foi, sendo que não é a visita dele, ele mudar a data, certeza que vai dar 100% lá o relatório, porque ele está visitando o cliente no dia certo, beleza. Mas como evitar dele não ficar fazendo isso todo dia, né? Que vai que acontece. Nós temos 57 promotores. Ficar mudando a rota toda vez deles. É complicado também. O ideal. Sim. Sim. Aí eu te devolvo a pergunta assim, ó. Sistemicamente, eles podem alterar a rota? Não, eles não, porque como é que se diz? É fixa essa rota deles, né? Semanal, por dia. Tá. Na Perfeito. segunda-feira ele atende tais clientes. Na terça, tem vez que na quarta-feira já repete o cliente dia da segunda-feira. Legal. Então, o que pode acontecer nesse caso? Quem é que pode alterar a rota? O Cícero e tu, provavelmente, né? Isso. Então o que vai acontecer? Cara, eles não vão poder ficar alterando a rota o tempo inteiro. Esse é um ponto, né? Então, a tua pergunta, tu mesmo já respondeu. Sistemicamente não dá. Então, só quem pode alterar a rota é tu e o Cícero. Então, eles não vão ficar alterando a rota o tempo inteiro. O ponto quando tu identificar que um problema, exemplo aquele que a gente falou do abastecimento, tu vai ter que criar um processo para entender. Tu consegue, tem alguém dentro da logística, do faturamento, do administrativo de vendas, que tem um relatório de entrega de produtos, que saiba se aquele ponto de venda está abastecido ou não? Não sei, eu posso até ver aqui. Deve ter. Com certeza tem, tá, Arthur? Com certeza tem, porque assim, dentro da organização, vocês têm a logística que faz tem o pessoal que fatura e tem o pessoal da logística, expedição e logística que entrega. A gente sabe quais são os clientes que vai o pedido, só que a gente não sabe o dia certo de chegar. Vai que na viagem aqui acontece algum imprevisto com o motorista, ele não chega a tempo lá. Aqui até próprio aqui dentro da cidade mesmo, né?
Tem Tá, cliente que só recebe se o mas olha, promotor estiver lá. mas olha só, Arthur, vamos por partes, tá? Vamos por partes. A gente, toda vez que a gente identificar um problema, a gente tem que trabalhar ele por partes. Se a gente for pensar nas exceções, a gente não cria um processo. Então vamos lá, olha só. Primeiro ponto que a gente tem que tentar descobrir: existe um relatório que a logística gera de entrega para a gente poder ver se está tudo certo, se vai ter uma rota e tal. Ah, sim. Como é que é esse relatório? Ah, o relatório é de tal forma. Legal. Tu e o Cícero vão ter que olhar esse relatório e vão ter que, daqui a pouco, olhar para o sistema, para os roteiros e falar, cara, se eu olhar isso aqui uma vez a cada 15 dias, eu consigo mais ou menos saber se vai estar abastecido nas datas ou não. Legal. Beleza. Ah, eu estou fazendo esse processo e etc. A gente está dizendo caso ocorra, tá? Ainda não ocorreu. Se ocorrer, vocês podem pensar nesse exemplo. Não é sair fazendo isso agora. Vocês só vão fazer isso caso ocorra, né? Então, e outra, caso ocorra várias vezes, porque daqui a pouco vai dizer o seguinte, cara, não, tu começa a pegar isso, Arthur e Cícero, do seguinte, eu cheguei lá e não tinha produto. Aí tu vai falar, tá bom. Aí na outra segunda, na quarta-feira, o cara vai falar, mas eu cheguei lá e não tinha produto. Tu vai falar, tá bom. Anotei aqui. Tá, o que tu vai fazer? Eu vou tentar falar com o gerente. Tá bom. Legal. Na quinta-feira, na outra segunda, eu cheguei lá e não tinha produto. Cara, vamos averiguar essa parada? Vamos agora. Se isso tá sendo tão recorrente, daqui a pouco a gente vai ter que criar um plano de ação junto com o pessoal de logística, porque é o seguinte, eu estou mandando o promotor para a loja e não tem produto. A empresa está perdendo dinheiro, né? Ou eu não estou mudando a rota porque não tem produto. Aí isso cria uma proporção que daqui a pouco você tem que fazer um plano. Então, não é sair fazendo... Oi? Isso aí eu já analiso com o setor de vendas. Tipo, não tem produto, o cliente está comprando menos do que o que a gente exige aqui. A gente exige que um promotor na rota, no cliente, a partir de R$ 3.000, uma média de R$ 3.000. O cliente que está comprando essa média, pronto, já tem como a gente mandar um promotor para esse cliente. Comprou abaixo disso, a gente não tem como botar um promotor lá na rota dele, lá dentro da loja do cliente, né? Aí vamos supor, não chegou o produto, não, a loja está vendendo menos, então não tem como eu deixar um promotor nessa loja, não. Tenho que tirar e já botar outro que supra a necessidade que a gente quer que atinja os R$ 3.000. Não, legal. Já é o início de parâmetro, tá? E é assim mesmo, vai verificando, cara, o que está acontecendo? Está acontecendo, daqui a pouco tem que tirar um plano de ação. Tá faltando produto, ação. Vou falar com a equipe de vendas para ver o que está acontecendo. Aí o cara da equipe de vendas fala assim, não, cara, que esse cara não está querendo comprar mais, beleza, plano de ação, tirar o promotor da rota, colocar ele para uma outra rota e não perder essa viagem, né? É isso mesmo, né? Então, assim, são N soluções que tu pode criar a partir do fato. O fato é, não conseguir atender o que estava previsto. Isso tem que doer, sabe, Arthur e Cícero? Isso tem que doer, porque é o seguinte, cara, promotor em loja sem atividade é dinheiro rasgado. É dinheiro rasgado, tem que doer, cara, saca? Tem que doer. A gente tem que ter plano de ação em cima disso, porque tem que doer. Então, assim, se a gente tem um controle de assertividade de roteiro, esse é o primeiro passo. Porque daí o que vai acontecer? Eu vou começar a identificar, corrigir, até que uma hora estabiliza. Fala, cara, tá tudo certo, tá tudo lindo, a maior parte das pessoas estão fazendo 90% de assertividade, a gente já está com um processo redondinho aqui. Então, cara, com isso vocês vão ver que a quantidade de visitas tende a aumentar. Deixa eu até te mostrar aqui um exemplo aqui, cara. Aqui só para sinalizar uma coisa. Aqui, imagina que isso aqui é cada promotor, tá, Arthur e Cícero? Tu tem um cara lá com uma média de visita alta e com uma assertividade de roteiro alta. Esse cara aqui é o teu melhor promotor. Tá vendo? Sim. Esse cara aqui, ó, tem uma bolinha que não parece, mas tem uma bolinha aqui, ó. E esse cara aqui, eles estão com mais dificuldade. Se tu, como gestor, tiver que fazer rota com alguém, tu vai fazer com quem? Com esse que tem menos, né? Com esse que tem menos. Tu entende que esse tipo de situação, ele acaba te gerando até direcionamento para a tua rota, como líder, né?
Porque às vezes a gente roda com um cara que é bom, mas a gente não agrega tanto para o cara. E a nossa hora investida no cara que está com dificuldade, para o negócio é melhor. Então a gente também consegue mostrar, gerar mais valor para o negócio e a gente consegue tangibilizar esse valor, porque, cara, à medida que isso aqui vai aumentando, eu vou gerando mais resultado. Eu vou te mostrar uma conta aqui, ó. Deixa eu só botar no slide certo aqui. Deixa eu mostrar uma conta aqui, ó, para vocês entenderem o que vocês podem mostrar, inclusive, para a companhia. Que é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Porque depois o que tu vai começando a fazer? Tu vai começando a fazer medição. Olha, eu tinha lá X% de assertividade, eu consegui atender tantas lojas, eu passei a atender mais loja, mais loja, mais loja, mais loja, e aí tu vai ganhando eficiência. Olha o que aconteceu nesse case aqui, Arthur e Cícero. Nesse case, o ganho de eficiência foi o quê? Saiu de 78 visitas médias por mês e passou a 101 visitas. Isso quer dizer 29% de aumento em eficiência de atendimento, em cobertura de atendimento. Isso para aquela empresa equivalia como colocar mais 23 promotores. Né? Então, tu imagina que para fazer aquela quantidade de lojas nesta performance e conseguir atender a mesma quantidade de lojas que a gente conseguiu atender na nova performance, eu precisaria, nesse cenário aqui, colocar mais 23 pessoas. E isso seria mais ou menos 115 mil reais a mais por mês. Tu entende que se tu mostrar isso para tua diretoria, os caras vão olhar assim, esses caras estão nos trazendo muita grana. Vamos botar mais merchandising para rodar. Vamos botar mais fermento nesse pequenos processos que consigam trazer melhorias, mais a gente consegue mostrar resultado, mais a gente... Cícero, o trabalho do Arthur, ele vai subjetivamente do tipo, olha, as ativações estão legal, mas e em grana, quanto é que nós estamos gerando a mais? Entende? Isso tem um valor... É importante, isso é importante. Muito forte para a organização. E a gente elogia através de processo, através de avaliação. E é acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Então, assim, quando tu começa a implementar esse tipo de coisa, tu vai começar a enxergar os teus próprios erros, o que é excelente, né? Porque é só enxergando aonde tu tá errando que tu consegue melhorar. Criar plano de ação para melhoria e tu começa a medir, cara, de X para X, de X para X. Agora, beleza, dominei esse processo, vou pegar mais um processo agora. Quantidade de visitas. Agora eu vou pegar outro processo, minutos de atendimento em loja. Com isso tudo, tu começa a criar um banco de dados, de informação, para começar a cruzar com o faturamento. E aí tu pode botar o faturamento aqui, um racional simples, para vocês poderem começar a colocar em exemplo. Eu vou abrir aqui uma ilha para... Na verdade, aqui eu quero mostrar só um racional para vocês aqui, para que vocês possam fazer um exercício, tá? Por exemplo, tá? Custo total promotor. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Custo total promotor. Cara, vamos botar entre salário, imposto, deslocamento, tralalá, uns 13.800. Oi? 3.800. Eu tenho isso aqui. Deixa eu ver quanto é que custa um promotor de Forrotibel. Tá. Total, tá? Salário, imposto, deslocamento, vale, tudo. Fabriquei. 2.800. Tudo? Salário, o adicional de periculosidade, custo em cargo social, ajuda de custo, 2.800. Vamos deixar aqui. 2.800, beleza. 144 horas, né? O contrato de vocês? Isso. Tá. Então vamos lá. Custo por hora. Então aqui, ó, custo por hora é esse aqui, 19,44. Beleza? Então o que vai acontecer, cara? Aqui, se a gente tiver, por exemplo, um cliente A,
falou em 3 mil, né? Sim, 3 mil. 3 mil. 3 mil, quantas visitas tu dá para esse cara com 3 mil? 3 mil é uma, né, Cício? É uma visita por semana. A gente não tem um tempo mensurável lá dentro. 4 visitas, tá? Então, assim, a visita é mais ou menos de 1 hora? Vai depender muito, né? Se que aqui a gente trabalha com 3 pastas, né? Nós temos as pastas divididas por vendedor, pasta 1, 2 e 3. Se chegou a mercadoria das 3 pastas, ele vai demorar mais um pouquinho a mais, né? Que tem que arrumar toda a mercadoria lá dentro do cliente. Tá, Mas beleza, mas é em cima desses 3 mil, não é? vamos supor ele fez isso, é a rotina, toda vez que ele for fazer, não vai ter mais aquele volume mais de produto toda vez, né? Mas bota aí 1 hora e meia que ele passa lá dentro do cliente. Tá. Só para entender uma coisa, esses 3 mil que tu fala é do total das pastas, né? Quanto o cliente Isso. comprou, né? Isso. Tá, então beleza. Média de tempo 1 hora e meia, né? Então a gente vai ter aqui, ó, total investido igual, ó, a quantidade, vamos criar aqui, ó, igual a soma disso, custo por hora, vezes média de tempo, vezes a quantidade de visitas. Então, a gente está investindo aí 116,67 no cliente A por mês, tá? Isso vai nos dar um percentual de investimento de quase 4%, tá? De quase 4%. Então, o que a gente deveria estar fazendo? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho lá cliente A. Vou botar aqui, ó. Cliente A, B, C. Opa, não está me ajudando aqui. A, B, C, D, E. Vamos deixar o resto para lá. Aqui, ó. Valor de compras. Valor de compras. Investimento em tempo de visita. Esse aqui deveria ser o primeiro passo, né? Primeiro passo para o próximo mês ou atualizar a cada mês os roteiros dessa forma, que é o seguinte: imagina que aqui, ó, aqui eu tenho 3 mil, que a gente já tinha falado que é o cliente A, o cliente B é 4,5, o cliente C é 9.500, o cliente D é 1.800. Ah, não, 1.800 não recebe visita. Vamos lá. Até vou botar aqui para a gente brincar. 1.800. E esse aqui, ele é 11 mil. Vai. Se eu estou investindo na média igual a isso vezes isso, 116. Opa. Se eu estou investindo na média isso vezes isso, e o custo da visita, o custo da hora, a gente sabe que está ali, o que a gente poderia fazer? Isso, que é o tempo total de investimento, dividido pelo custo da hora. E aqui eu vou ter total de horas para roteiro. Vocês fazem isso? Se a gente faz? Isso. Não, faz não. Ó, isso aqui vocês podem fazer.
Vocês podem fazer isso aqui. Eu quis fazer aqui na hora para vocês verem a simplicidade e entenderem o raciocínio, tá? Que é o seguinte, cara, eu apliquei a mesma média, porque assim, hoje a gente já tem estabelecido uma coisa, só ganha visita com pedido mínimo, Isso. que é 3 mil. Cara, para ser isso, trazendo isso para uma matriz financeira, quer dizer que é o seguinte, a gente está investindo, considerando que cada pedido mínimo 3 mil são 4 visitas de 1h30, então a gente está considerando investir 3,89%. É isso que financeiramente a gente está fazendo, mesmo que de uma maneira inconsciente. Essa é a conta que a gente está aplicando, 13,89. Beleza. Se é 13,89 o meu investimento, eu posso pegar os valores de compras, entender quanto que eu deveria investir por cliente, e aí com isso, já que eu sei o custo da hora da minha equipe, que está aqui, né, que é o outro fator que eu precisava, eu consigo dizer quantas horas de visitas eu posso fazer por mês. E em contrapartida, em algum momento, eu vou ter o quê? A gente tem lá, quantos promotores mesmo a gente tem? 58, né? Tá me ouvindo? Opa, eu escuto. Não, pronto. Caiu aqui, a conexão aqui tá ruim aqui. Eu acho que é a minha conexão mesmo, não é a sua não. Eu fiquei online aqui, eu não cheguei a cair. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, ó. O que eu tava falando, tá? A quantidade de promotores que vocês têm aí, Arthur? 58, né? 57. 57. Aí imagina o seguinte, tá? 57 promotores, total de horas disponíveis. Igual. Vamos maximizar a tela aqui para ficar a tela toda, tem, César? Que tá bem pequenininho, quase não dá para ver. Opa, pera aí que eu abro mais aqui. Eu queria maximizar a tela mesmo, todo aqui da nossa coisa aqui, do nosso bate-papo. Se tem como, deixa eu ver aqui. Melhorou aqui? Deixa eu ver. Aqui é compartilhar. Não, melhorou na visão para ti aí? Melhorou, agora sim. Tá. Então aqui que eu tava falando é o seguinte, ó, isso aqui igual a quantidade de promotores igual a quantidade de horas totais, né? A gente tem basicamente isso aqui de horas disponíveis, tá? Uma coisa que tu vai conseguir mensurar. Bom, vamos seguir por aqui. Ó, 8.208 horas disponíveis. Aí tu vai conseguir também fazer o seguinte, ó. Se está voltando aqui. Tá. Aí tu vai conseguir fazer o seguinte, ó, igual a isso, total de horas do roteiro, dividido pelo teu total de horas disponíveis, tá? Então tu vai fazer tu vai conseguir também ter essa visão aqui, olha, esse cliente A, ele representa 0,7 do teu investimento. Esse aqui 0,27. E aí tu vai conseguir fazer isso para todos os clientes e saber quem é o cliente que tu mais investe, menos investe. Porque assim, essa hora de roteiro, ela tem que estar completamente relacionada com isso aqui, ó, com o valor de compras, tá? Por que ela tem que estar relacionada com o valor de compras? Por dois motivos. O primeiro é que merchandising é investimento. Tá? Esse para mim é o principal motivo, porque merchandising é investimento, então ele tem que estar correlacionado com isso, né? As coisas têm que fazer sentido, né? Então, o cara que compra 3 mil, ele tem que ter 6 horas, só que o cara que compra 11 mil, ele tem que ter 22 horas, ele tem que ter mais trabalho, tem que ter mais tempo dedicado, porque ele compra mais. E um segundo motivo, que daí é um motivo mais físico, é o seguinte: o cara que compra 11 mil reais, ele tem muito mais produto para abastecer. Espera aí. Ele tem muito mais produto para abastecer que o cara que compra 1.800, concorda?
1.800, na verdade, nós nem colocamos promotor lá, né? Beleza, então o raciocínio é só o seguinte, tá? Concorda que o cara que compra 11 mil reais, ele tem muito mais para abastecer do que o cara que compra 3 mil? Com certeza. E concorda que se tem mais produto para abastecer, o cara precisa ter mais tempo também para abastecer, Sim. né? Porque o tempo que ele está lá é pegando o produto. Então, cara, abastecer 11 mil reais leva mais tempo do que abastecer 3. Então, essa equação ela tem que fazer sentido por esses dois motivos. Porque por tempos e movimentos, por uma questão de planejamento e justiça com o trabalho que está sendo executado, e também por perfil de investimento, né? Então, o que acaba acontecendo com isso aqui? Né? O que acaba acontecendo com isso aqui, só para a gente debater? É trazer a visão que, cara, roteiro de merchandising, investimento de merchandising, tempo de investimento de merchandising é grana, é investimento, saca? É investimento na veia. E como eu posso sofisticar o investimento? Então, por isso que eu falo, toda vez que a assertividade do roteiro ela tá baixa, cara, é dinheiro rasgado. Toda vez que eu não consigo aumentar a produtividade daquele investimento, é dinheiro rasgado. Né? Eu estou lá dedicando uma hora para cento e poucos reais para aquele determinado cliente não está acontecendo, eu estou rasgando, porque aquela tempo é uma moeda que a gente não tem como recuperar. Tempo foi, não tem como voltar, não tem como buscar agora, né? Então, assim, já foi o tempo. Botamos ele no lixo. E agora? Então, não dá. Então, quando a gente está pegando essa visão de gestão de investimento, vocês estão sentados na cadeira de um departamento que tem um recurso bem grande financeiro, que é o merchandising. E vocês têm que entender esse peso. O peso é, cara, eu tenho um recurso que a companhia está me dando que é para trazer mais venda, que é para trazer mais crescimento. Ou seja, o teu departamento, ele não é um centro de custo qualquer, ele é um centro de investimento. Porque a grana que vocês têm é para trazer mais dinheiro. Então, como eu posso potencializar essa grana? Essa é a equação, entende? Então, para mim, Arthur e Cícero, quanto mais metrificado, quanto melhor, mais a eficácia for uma busca incessante para vocês, quanto mais vocês conseguirem implementar esse tipo de acompanhamento, mais retorno sobre o investimento vocês vão trazer. Com isso, mais autoridade dentro da companhia vocês vão ter. E com isso, mais vocês vão se destacar frente aos fornecedores. Porque tu imagina tu mostrando um painel desse para os teus fornecedores. Cara, eu estou investindo o dinheiro da maneira correta, eu estou dando atendimento, estou dando cobertura, eu estou tratando a escassez da maneira mais inteligente, porque eu estou investindo aonde dá para investir, onde não dá, eu não invisto. E o que dá e o que não dá para investir não é subjetivo, é matemático. Eu não vou dar atendimento pro cara porque não dá, porque o cara não chegou na hora de eu investir nele. O cara tem que fazer outras ações antes de eu botar ou aumentar a quantidade de visita, né? Mas assim, vamos aumentar a quantidade de visita, vamos comprar mais. Que ação que nós vamos fazer para comprar mais? Vamos comprar uma ponta de gôndola para botar mais produto. Porque se a gente compra uma ponta de gôndola, automaticamente eu tenho mais coisas para abastecer, né? Se eu tenho mais coisas para abastecer, mais investimento em tempo eu vou fazer, porque quanto mais esse cara vai comprar, mais ele vai demandar do meu atendimento. E essa é a visão que a gente tem que trazer para dentro da companhia. Porque se a gente não consegue estruturar dessa forma, o promotor vira moeda de troca. Vira assim, cara, me manda mais promotor, porque o cara só disse que me compra aqui se tiver promotor. Cara, peraí, deixa eu fazer conta aqui. Ó, velho, não tá fechando. Mas ele precisa de mais visita, ele quer que tenha mais visita. Mas, cara, se o cara não tá comprando mais X, eu não tenho como botar mais promotor aqui. Tá aqui, ó, ele tá cumprindo, tá fazendo, tá tal. E aí tu consegue poder, por exemplo, voltando àquele exemplo do início, a assertividade do roteiro não atingiu porque faltou produto. Legal, daqui a pouco é porque eu botei mais horas do que precisava. Daqui a pouco eu vou dizer assim, cara, em vez de ser 1h30 por semana, vai ser meia hora por semana. Daqui a pouco vai ser quinzenal essa visita. Daqui a pouco o plano de ação é transformar a visita em semanal para quinzenal. Está resolvido o problema. Isso mesmo.
Me fiz entender. Cara, eu sei que eu falo pra caramba, falei pra caramba. Faz sentido ou é doideira? É isso que eu tô falando. Rapaz, isso aí tudo faz sentido, assim. Abre até mais a mente da gente aqui a questão do nosso acompanhamento, que a gente não tinha essa visão aí desses números, como é que a gente ia fazer. E a questão de o promotor tiver menos trabalho para fazer, vai ser menos visita. Então, qualquer coisa, botar mesmo de 15 em 15 dias para ele não estar ficando lá toda semana, indo lá se não tiver nada para ele fazer. Exatamente, exatamente. Cara, o que que eu sugiro para vocês agora, tá? E aí vocês podem me mandar e eu posso revisar com vocês numa próxima data, mas eu queria que vocês colocassem para rodar agora a questão da meta, da assertividade do roteiro. É colocar o seguinte, cara, quanto é que quantas visitas estão programadas, quantas estão acontecendo e começar pequenininho. Se vocês olharem que a assertividade do roteiro atual da Hotbel está em 20%, vamos pegar, não sei qual é o número que vocês vão achar, mas que está em 20%, vamos tentar levar para 50%. Certo. O ideal é 90, 95, mas não vamos sair de 20 para 90. Vamos na metade do caminho. Vamos tentar chegar no 50. A hora que chegar em 50, que deve ser rápido, porque deve ser uma questão de correção cultural e tal, aí vocês passam para um outro step. Cara, agora eu quero 75. Aí eu quero agora 85. Ou agora eu estou nos 90, 95. Aí, beleza, dominou esse processo. E quando vocês chegarem nesse processo, vocês já vão ter um número absurdo para mostrar para a companhia, que é o seguinte, cara, sair de 20 para 50% de assertividade do roteiro. Identifiquei que esses caras não estão fazendo por isso, implementei um processo de treinamento, implementei um processo de revisão do embarque, refiz roteiro, porque tinha roteiro que estava com muita coisa, e com isso eu potencializei mais o investimento da companhia. Cara, eu tenho certeza que isso já gera um impacto positivo muito grande para vocês, entende? E isso também dá mais força para vocês como departamento dentro da organização. Então, sugiro vocês fazerem isso de uma maneira bem simples. Quanto mais simples, melhor, tá? Não tentem criar dashboards bonitos, coloridos. Não, cara, esquece. Quanto mais simples, melhor. Porque, assim, não pode me dar um trabalhão para fazer relatório. Não dá para me dar um trabalhão para abastecer. E, principalmente, quanto mais simples, mais fácil vai ser para as pessoas entenderem o que tu quer. Né? Então, assim, é mais fácil tu passar para o promotor, cara, o teu número é tal, eu preciso que o teu número seja esse. E eu vi que tá aqui, cara, e eu vou começar a fazer isso por dia para vocês entenderem onde é que tá o erro. E eu vou revisar isso por dia. Mas, cara, é bem simples, é informação A e B, não complica muito a informação, porque senão para vocês vai ser difícil de digerir, para quem está recebendo a informação pela primeira vez vai ser um monstro de 7 cabeças, e não tem que ser simples. À medida que isso vai acontecendo, vocês vão sofisticando, devagarinho, até que vai estar com uma coisa bem legal e etc. Mas no começo tenta fazer o mais simples possível. E César, eu acho que a melhor pessoa para a gente trabalhar com isso é o próprio promotor. E que até pensei aqui agora, né? Se a gente ligasse mesmo aqui para cada um, que são os 57 promotores, ligar e fazer o roteiro novamente com ele, ligar. Segunda-feira, quais são os clientes que você acha que dá certo para ser atendido? Na terça, quarta e até sábado. A gente fazer a rota novamente com todos os promotores. Eu acho que seria o ponto já inicial para a gente estar começando a fazer a coisa funcionar também. Pode ser, se for por uma questão de revisitar roteiro, pode ser, mas daí eu começaria, antes de ligar para eles, teria que ter um limitador, tá? Qual seria esse limitador? O limitador é aquele matemático que eu mostrei para vocês. É pegar, de repente, o faturamento dos últimos 3 meses e sempre olhar 3 meses para ter uma média, porque às vezes pode ser uma pancada num mês e tal, e aí não vale a pena mexer estruturalmente o roteiro. De repente faz um acumulado de 3 meses de compras, média mês, né, dos clientes. Eu tenho isso aí. Todo mês eu faço dos últimos 3 meses. Então legal. Faz isso, mas aplica aqueles 4%, né? Acessa aí rapidinho pelo Zap bem, César, só para tu ver como é que a gente faz o nosso acompanhamento aqui.
Tá, aí, cara, o que que eu pegaria, tá, Arthur? Esses 18 mil, vamos lá, eu incluiria uma outra coluna para fazer o seguinte, ó, 18.422.13 vezes 3,89% daria R$ 716. R$ 716, pelo exemplo que a gente tinha feito ali anterior, então R$ 716 que eu posso investir, vou dividir por 19,44, que é o custo da hora. Então, esse cliente aqui ele poderia ter 36 horas de atendimento mensal. Dividido por 1h30, que é a média de visita que vocês fazem, isso daria 24 visitas no mês. Tem que entender aí, né, para te poder sacar depois, cria esse balizador para te entender os limites. Tipo assim, ó, cara, daqui a pouco o cara vai dizer assim, não, esse aqui eu tenho que ir todo dia. Ah, mas todo dia quanto tempo? Ah, todo dia 1h30. Ah, puta, vai passar. Não vai dar mais do que eu previ aqui. Tá? Ou pode acontecer o contrário. Tá, mas esse cliente aqui, tu acha que é quanto? Quanto tempo de atendimento? Ah, esse aqui dá para ir uma vez a cada 15 dias. Aí tu vai falar, cara, alguma coisa tá estranha. Como uma vez a cada 15 dias, se a gente está faturando tanto por mês lá, como é que você consegue fazer esse desse jeito e o outro que compra bem menos quer ir mais vezes? Porque, cara, às vezes acontece da gente se sentir melhor num lugar e pior no outro, e às vezes a gente se dedica mais para um cara que compra menos e faz de qualquer jeito um cara que compra mais, que a gente não gosta do cara. E como a gente não esse negócio ele é mais matemático, ele é investimento, a gente não pode deixar tão livre assim, entendeu? Então, assim, o que que eu faria? Coloca essa coluna do lado, multiplica essa média dos 18 pelos 389, que é o que a gente chegou ali naquela conta, pega esse valor que vai sair disso e divide por 19,44, que é o custo da hora, e tu vai ter a quantidade de horas totais. E aí, com isso, tudo prontinho, aí sim tu faz isso que tu falou. Aí tu liga pro cara, pergunta, meu, e aí, quanto é que tu acha? Aí se ficar uma coisa muito disparelha do que tu tem ali, aí tu questiona, cara, mas como é que tu consegue fazer? O cara tá comprando tanto, cara, como é que tu consegue fazer em tão pouco tempo? Ou, cara, o cara tá comprando tão pouco, cara, por que tu precisa de tanto tempo nesse cara? E aí tu começa a refinar dessa forma, entendeu? Faz sentido? Não, demais, faz sim, pô. É desse jeito mesmo que a gente tem que fazer nosso acompanhamento aqui. Cara, faz isso então, coloca como meta para essa semana tentar dar essa ajustada boa, anota tudo que vocês forem fazendo e depois me conta. E aí depois tu me fala, cara, foi isso, foi aquilo e tal. E, cara, tu vai ver assim, tu implementando essas pequenas práticas, Arthur e Cícero, o resultado de vocês vai explodir, cara. O resultado de vocês como. Oi? Tá até falando aqui, comentando aqui com o Cício, né? Rapaz, se a gente colocar isso aqui mesmo para funcionar, e se a gente apresentar aqui para o gerente, dono aqui da empresa, os próprios representantes das indústrias, eles vão ver a evolução enorme do nosso setor aqui de trade marketing aqui dentro da Hotbel. E a valorização que vai dar também para o nosso setor. Cara, e é isso, cara, é isso, assim, ó, o que que eu acredito, tá, cara? Eu acredito que, assim, o trade marketing e o merchandising nada mais são do que métodos de vendas, tá? Eu acho que às vezes a gente coloca muito nessa questão de departamento e às vezes a gente fica muito pensando em cargo, função e tal, e, cara, abstrai isso. Trade e merchan é método e ferramenta de vendas. Como é que a gente pode aplicar método e ferramenta de vendas para gerar mais vendas, para gerar potencialização de investimento? É isso, cara. E quando tu aplica isso, e isso que eu estou falando para vocês, cara, não é um blá 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 da escola, da academia, não, cara, isso é campo de batalha, isso é vida real, cara, começa a aplicar para que tu possa gerar resultado para tua companhia e para que ela fale assim, cara, agora eu entendi o valor desse negócio. Agora eu comecei a perceber concretamente a importância disso dentro do meu negócio. E aí, cara, com isso tu consegue ampliar e escalar o teu departamento. Porque senão, se a gente ficar na coisa muito subjetiva, os caras vão até falar, pô, que legal, galera. Pô, bonita ativação aí, cara. Pô, bem legal mesmo, hein? Parabéns, turma. Tal.
mas isso não se reverte em venda, em investimento, em número. Cara, isso não vai aplicar em fazer com que o departamento de vocês se expanda dentro da organização, mas ele só vai se expandir se ele gerar valor. Então, cara, são pequenas coisas, não é nada assim, não é para reinventar. Até eu gosto de puxar bem isso para a terra, assim, cara. O que eu tô falando para vocês não é para a gente criar um monte de painel de indicador, não é isso. Cara, isso é para inglês ver. O que eu tô falando para vocês, assim, cara, mede o mais simples e básico possível e controla. Mais simples e básico possível e controla. Porque isso dá valor. Porque, cara, quando a gente sofistica demais, se a equipe não tá acostumada e a gente sofistica demais, os caras não entendem. Se eles não entendem, eles não fazem. E aí é horrível. Agora, se a gente faz um pouquinho, bem simples, vai medindo, vai mostrando resultado e tal, as pessoas vão se apropriando daquilo, vão entendendo o processo, vão começando a gerar valor, vão começando a perceber os resultados, tanto na sua aplicação própria, quanto na aplicação dos seus resultados de negócio. E aí, cara, aí a gente faz com que tudo isso vire um grande setor de eficácia, investimento, resultado. E cara, eu tenho certeza que assim, eu já parabenizo vocês porque vocês foram bastante aplicados. Não adianta eu falar isso tudo e vocês anotarem e não colocar na prática. Trade e merchan é vida real, velho. Não adianta ficar no blá 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 que não vai gerar resultado. Então, parabéns, cara, porque vocês pegaram na sexta-feira passada, já fizeram rota em campo, já validaram, já desmistificaram que a ferramenta não funcionava e tal, e já viram que não é bem assim. E, cara, agora a gente começar dando passos pequenos que vocês vão ver que vocês vão ter resultados aí transformadores. Fechou. É esse nosso objetivo, né? É isso aí, Cícero. Vamos nessa, cara. Turma, coloca isso para rodar, faz esse gatilho, faz esse check. Gostei da ideia de trazer a equipe para o debate. Acho bem legal, Arthur, aplicar isso. Mas, claro, tem que ter esses balizadores para que também não fique tão solto. Né? Então, baliza ali, questiona, constrói, etc., executa, e aí a gente começa a medir, e aí com isso a gente vai começar a mostrar para a companhia resultado.